Olha, pessoal, o que destrói seu pulmão à noite, silenciosamente? O que destrói sua via respiratória à noite, silenciosamente? Tem uma fantasma que destrói você? Você vê seu filho ou sua filha dormiu bem antes de dormir, passou o dia inteiro bem, toma um remedinho, levantou, piorou, tudo de novo. Começa a trancar nariz, você também começa a trancar nariz, e você fica muito cansado, porque você não respirou à noite, parece que você não descansou à noite. Parece que você foi atropelado por um caminhão. O que está acontecendo? Quem é culpado? Quem é essa fantasma que destrói sua via respiratória? Eu vou te contar, assiste esse vídeo. Para quem não sabe, que eu sou Peter Liu, eu tenho uma clínica de acupuntura em Campinas, tem esse canal, mais de 1.200 vídeos, para você compartilhar com seus amigos, seus familiares, para ter saúde perfeita e o mundo melhor, ok? Se inscreve nesse canal para receber mais vídeos, dá um like, toca sino para você receber mais vídeos novos. Bom, na China, ela é muito comum, que a gente nunca comete esse erro. O que estraga, que destrói sua via respiratória é o vento gelado, é uma temperatura. Então, ventilador ligado, ar-condicionado ligado, à noite, principalmente entre 3 às 5 da manhã. Então, já para o 7 começa isso antes, não é? Por quê? Porque tem duas questões que você precisa entender. Primeiro, o pulmão, o horário de pulmão é 3 às 5 da manhã. Então, começa às 3 horas até 5, o pulmão nessa hora é mais frágil. Ele começa a desintoxicar, começa a renovar o seu pulmão. Segundo a medicina chinesa, cada órgão tem esse horário, né? Como você sabe disso? Quem trabalha no hospital conhece. O médico, você é enfermeira, você trabalha no UTI. O que mais morre paciente de pneumonia, o problema respiratório, é entre 3 às 5 da manhã. A pessoa começa a tossir. Se você tem uma pessoa que tem um problema de pulmão, que fuma muito, começa a tossir a partir de 3 às 5 da manhã. Você tem certeza ele perde sono e começa a levantar. Bom, então, na China é muito comum que pai para filho, avó para neta, né? Então, ninguém sabe, ninguém faz disso. Então, a outra questão, por que não faz disso? Porque tem que fechar a janela, desligar a ventilador, desligar o ar-condicionado a partir de 1 hora da manhã. Você já antecipa, né? Já antes disso, eu prefiro que criança transpira do que sofre frio. Por quê? Porque o corpo, quando dorme, você diminui a oxigenação. Então, você não faz termogênese, não faz um calor que você precisa. Você lembra essa história? Quem está congelado no neve, né? Quem está preso na montanha no inverno não pode dormir, né? O socorro, se você liga para o socorro, alguém ficou na história para você não dormir. Se eu dormir, você morre, né? Porque diminui a temperatura do corpo. Então, quer dizer, quando você está muito calor, fala, mas aqui está quente, está 40 graus, tudo bem. Mas antes de dormir, você está sentindo calor. Assim que você entra no sono profundo, primeiro 4 horas, você não aquece. Você aquece bem menos do que você está acordada, né? Então, o que você faz? Pelo menos esse ar-condicionado, você colocar 30 minutos, meia hora, de desligar sozinho. Coloca aquela sleep, tem uma função de dormir, né? Um sleep. Você coloca isso, ele desliga sozinho. O ventilador também, você pode, né? Se você tem família, você dormiu, quando você, primeira coisa que você, para levantar, fazer xixi. Então, como que faz isso? Você, antes de dormir, toma um copo de água. Pode ser meio litro de água, né? Você tomou, você dorme. Essa primeira 4 horas de sono você não vai acordar. Então, você vai acordar onde? Se você dormir 10 horas da noite, você acorda exatamente depois de 2 horas da manhã. Aí você desliga para todo mundo. Você desliga seu filho, sua filha, né, seu quarto. Ou então, você dormiu muito tarde, você dormiu 11, também levando a 3. A hora ainda está certo, faz xixi, desliga e volta a dormir. Ou não colocou timer, é mais fácil. Você vai no supermercado, compra aquela timer, né? Ele coloca tempo certo, ele desliga sozinho, né? Ou então, você esfria bem, né? Liga o ventilador. Quando você entra no sono, você desliga. Tem que ter alguém, essa alguém, ou você colocar um eletrônica, né? Um timer, né? Hoje está muito fácil de fazer isso. Então, para você cronometrar o tempo, né? Que hora que é ideal para desligar? Se você está de ar-condicionado, vamos supor, você dormiu às 10, desliga meia-noite,
ou 1 hora da manhã. É ideal, porque aquilo lá você está dormindo, você nem vai sentir e a temperatura vai regularizar. E se você tem automática, tem um ar-condicionado, você pode reajustar a temperatura. Vamos supor, você colocou 18 graus, né, para dormir, para esfriar. Por quê? Quando você dorme, quando esfria, você dorme melhor. Bom, então você pode colocar um pouco mais alto, né? Você, em vez de colocar 18 quando você está né, tá ligado, não está dormindo, está vigília. Mas quando dormir, você pode colocar 26 graus. A ideal era entre 24 e 26 graus, né? Para você não sentir a friagem. Né? A gente é um animal sangue quente, temperatura constante. Tem outra dica para você que não conseguir dormir, você pode tomar banho gelado. A pessoa, mas não vou ficar acordado, não. Dormir é desligar, né? Mudar o estado de vigília, né? E o sono. Então você pode tomar banho gelado para esfriar seu corpo, você dorme melhor. Não aquecer, né? Porque você está frio, temperatura normal, o organismo detectou exatamente para você dormir e você dorme. É um sono muito mais construtivo. Além do mais, o que acontece quando você dormiu com o ventilador ligado, né? Quando o vento passa na sua cabeça, né? A pessoa fala, eu posso pôr no pé, melhora. Quando você vê seu quarto, não pode ter cruzamento de vento. É o vento que estraga. Não é água gelada. Água gelada não. É o vento frio que estraga. Então, quando o vento passa, o pulmão é uma caixa. Você já viu o pulmão metálico antigamente? Né? É uma caixa gigante de metal. Porque ele é uma pressão mais baixa do que a atmosfera. É uma pressão negativa. O ar entra fácil. Então, o seu pulmão já não tem tanto gordura, não aquece. Né? Sua barriga aquece, sua perna aquece, mas o pulmão não aquece. Aqui também não aquece. Então, qualquer friagem estraga. Ele começa... Aqui tem um nó, aqui, e aqui tem um nó de nervo simpático e parasimpático. Quando esfria, ele contrai. Né? Aumenta a secreção para bloquear esse ar frio para entrar. Então, o seu organismo já sabe, né? Evita também tomar leite, come queijo antes de dormir. Isso aumenta o muco. Você acelera esse processo. Quando você tem muito muco, aumenta a bactéria. Você já obstrui, né? Já está obstruindo a via respiratória, né? Então, quando à noite, você já entra menos de oxigênio. Então, isso já aumenta o cansaço para outro dia, né? Depois de 4 horas do sono, você começa a processar no seu cérebro memória permanente, né? O seu cérebro começa a revisar as coisas. Tem um movimento olho rápido, movimento lento. Quando o movimento lento, você está dormindo. Olho movimento rápido, você está reprocessando a informação, colocando memória temporária para memória permanente. Então, nessa hora, você precisa de oxigênio, né? Mesmo é menos oxigênio do que você está vigília, mas ainda precisa de oxigênio. Então, quando você tem obstrução, é igual como fosse uma apneia. Você não está respirando. Isso causa o dano no seu cérebro. Então, você perde concentração outro dia. A criança fala, ele tem hiperatividade, déficit de atenção. Simplesmente porque ele não dormiu bem. E você também. Você também pode ter cansaço, você sente preguiça, você não quer trabalhar, quer dormir mais durante o dia, né? E tudo isso pode ser que um sono destrutivo, né? Sono não é construtivo. Então, simplesmente essa vilão é a friagem. A gente pode falar o vento e o frio, né? Você tem que evitar nesse frio, evitar nesse vento, para ter um sono muito melhor. É uma coisa simples, né? Eu não sabia que aqui a gente não... Até eu começar, né, conviver com os brasileiros, começar a namorar brasileiro, eu percebi que todas as pessoas que dormiam desse jeito, vai tropical, é quente, né? Mas mesmo assim, eu prefiro transpirar, né? Põe uma pijama de algodão, do que você passa frio. Então você pode eventualmente abrir tudo, janela, desde que o vento não passe a sua cabeça. Cruzamento de vento, de uma janela para uma porta, você faz uma linha. Não cruzou, tá ótimo. Não é? E não esfria. Então, se você está fechado com o ar-condicionado, então põe uma temperatura mais alta depois, ou então desliga. Né? Se você tem essa programação de tal hora com temperatura tal, você faz. Se não tiver, você programa de 1 hora da manhã, você desliga o ar-condicionado,
desliga o ventilador e você continua dormindo, porque aquela hora a temperatura já diminuiu, normalmente à noite também diminui, né? E aí você também diminui a capacidade de aquecer, então você não esquenta mais você. E além do mais, eu falei outro vídeo, evitar a jantar com aquecedor, queijo, leite, tudo isso é aquecedor, carne, proteína, isso é aquecedor, de tomar vinho não pode à noite, né? Se é um dia quente, jamais come comida termogênica, né? Gengibre, pimenta, tudo isso são termogênicos. Toma café, isso é aquecedor. Além de fazer você abrir o olho, né? Não dormir, piora o seu sono. Então, você faz tudo isso para dormir bem, mas tentar lembrar, você tem que desligar o ar-condicionado e ventilador a partir de 1 hora da manhã, né? Madrugada. Então, porque vem a friagem, a temperatura diminui e essa hora pode obstruir sua via respiratória. Então, destrói, né? A gente fala obstruir, a obstrução também está destruindo a sua respiração, via respiratória. Com o tempo, ele vai inflamando, né? Criar adenoma, criar carne esponjosa também pela inflamação, porque sempre está inflamando. Temperatura baixa, inflama. Temperatura quente, desinflama. Né? Temperatura quente, melhora a circulação, frio, diminui. Então, quando você pensa nesse sentido, você sabe que você está fazendo, além da infecção, também tem inflamação, a via respiratória, ok? Então, toma esse cuidado. Esse é mais simples para mim, mas talvez é novo para você. Então, cuida da sua saúde, você cuida da sua vida. A vida quando tudo você está fazendo aqui. Eu melhorei meu sono. Olhar longe na sua vida, daqui 20 anos, é como se fosse uma estrada. Olhou o outro lado da estrada, você já está muito mais sadia, né? Você estava olhando, o seu futuro está mal, mudou um pouquinho aqui, no futuro você já está muito jóia. Então, comece a construir sua vida, começar agora. Obrigado.